Como estão vocês? Estamos nestes momentos de muita apreensão. Nós, profissionais de saúde, somos verdadeiros heróis de permanecermos ajudando as pessoas nestes momentos. Você que tem pai e mãe idosos, avós e muitos pacientes idosos, agora, mais do que nunca, você precisa saber como se prevenir o contágio contra o coronavírus e o que o letramento funcional em saúde pode te ajudar. Se você puder, deixe o seu like aqui embaixo neste vídeo e, se quiser, se inscreva no nosso canal Valor na Saúde para que você possa receber os próximos vídeos e impulsionar estes daqui. Bom, as estatísticas mostram que a mortalidade do coronavírus é muito maior em pacientes que têm comorbidades associadas. E desta forma, então, vai atingir principalmente aos idosos. Quais são essas comorbidades? São doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, até mesmo já as doenças respiratórias, né? Asma, as pessoas que têm asma, que têm bronquite, o paciente imunodeprimido, que toma alguma medicação como imunossupressor ou portador de alguma neoplasia em tratamento com quimioterapia. Então, estes pacientes são os pacientes mais vulneráveis. A atual taxa de mortalidade está ao redor de 3 a 4% no mundo, bem mais baixa que as taxas de surtos recentes do coronavírus, tanto MERS e SARS. Então, qual é o problema? O problema é o elevado número de pessoas contaminadas, o que torna, então, alto o número absoluto de mortes. A cada 100 mil pessoas infectadas, vão resultar em pelo menos 3 mil mortes. Então, o número é expressivo por conta de toda essa disseminação do vírus. A alta taxa de mortalidade do coronavírus, ele está de acordo com a faixa etária. E a gente vê que a maior taxa de mortalidade está entre os pacientes com 80 anos ou mais, um total de 14,8%, então quase 15%. Entre 70 e 79 anos, a gente já tem uma taxa de mortalidade de 8%. Entre 60 e 69 anos, 3,6%. Entre 50 e 59 anos, 1,3%. 0,4% na faixa etária dos 40 aos 49 e 0,2% para as pessoas de 10 a 39 anos. Por que de 10 a 39? Porque ninguém com 9 anos ou menos morreu deste vírus até o momento. Bom, nós estamos aí com uma enxurrada de notícias 24 horas por dia, não só nas televisões, mas nas redes sociais e em todos os lugares que você vai, na farmácia, enfim, qualquer lugar que você realmente precise sair, você tem informações sobre o coronavírus. Será que as pessoas, os idosos principalmente, estão conseguindo interpretar as orientações médicas e conseguindo tomar decisões acertadas sobre a prevenção, sobre a sua saúde? Como se prevenir corretamente? Bom, o próprio Ministério da Saúde brasileira lançou um app, Coronavírus SUS. Tá aqui, vou deixar o link para vocês. Ele tem um objetivo de conscientizar a população sobre o coronavírus Covid-19. Este aplicativo, ele vai ter informativos sobre os principais sintomas, como você pode se prevenir, e ele ainda realiza uma triagem virtual, indicando se é necessário ou não a sua ida ao hospital. Então, esse link você pode baixar no seu celular e ele tem tanto para Android como para iOS. Mas os idosos que têm o índice de mortalidade, que são os mais altos, quase 15%, nós temos que focar. Focar no quê? Nas orientações
que precisam ser seguidas por eles. Mas será que eles estão compreendendo o que nós estamos falando? O que está todo mundo falando, orientando esses idosos? Então, você já ouviu falar de literácia ou letramento funcional em saúde? Vamos conversar um pouquinho sobre o que é letramento funcional em saúde. Eu vou trazer aqui um caso real agora. Um caso de uma criança de 2 anos de idade que foi diagnosticada com otite pelo pediatra e foi prescrito antibiótico. A mamãe entendeu que a filha tinha que tomar antibiótico 2 vezes ao dia. Bom, ela vai para casa, vai olhar a bula, o rótulo e vai ler as instruções de como tomar. O que ela faz? Ela enche uma colher de chá com o remédio, com a medicação, com o antibiótico e coloca dentro da orelha da filha. Olha só, será que ela fez isso de propósito? Colocar um antibiótico que devia ser tomado via oral no ouvido? Claro que não. Então, ela teve dificuldade de compreender a bula, ela teve dificuldade de saber o que devia fazer. Então, a definição de letramento funcional em saúde ou health literacy é a capacidade de qualquer indivíduo de entender e interpretar o significado das informações sobre saúde, sejam elas na forma escrita, falada ou digital, e tomar decisões apropriadas e seguir as instruções de seu tratamento. Bom, alguns estudos americanos, um deles publicado no Journal of the American Medical Association, demonstrou o seguinte: 46% dos americanos são analfabetos funcionais em lidar com saúde. E que é pior nos idosos. Mais de 300 estudos trouxeram que as informações de saúde são escritas de uma forma que os adultos não conseguem entender. Principalmente, vamos falar de bulas, né? Quem entende bula? Todo mundo lê e não consegue entender. No Brasil, nós temos uma deficiência na formação acadêmica de como nós devemos nos comunicar com os pacientes. Então, vamos juntar a nossa dificuldade profissional de saúde de nos comunicarmos de forma adequada, junto com a dificuldade do paciente entender, vai ficar difícil. Bom, o Brasil tem 211 milhões de habitantes e temos 14,3% de analfabetos. Agora, analfabetos funcionais, entre 15 e 64 anos, nós temos 30%. Mesmo em pessoas que cursaram ou ensino médio ou o ensino superior, nós temos um percentual de analfabetos funcionais. Então, quantos da população brasileira hoje tem ensino médio? 31,4%. Só que 13% dessa população são analfabetos funcionais. E ensino superior? Ensino superior, 20,5% da população. Só que somente 4% deles têm analfabetismo funcional. Isso foi descrito no último IBGE de 2018, no Ibope Inteligência da ANAF, né? Esses estudos mostraram isso. Então, mesmo as pessoas que têm o ensino médio e o ensino superior têm um percentual de analfabetismo funcional. Então, como nós vamos fazer para instruir e engajar pessoas nas suas decisões sobre a sua saúde? Vamos pensar o que a experiência do paciente e a comunicação podem nos ajudar. Bom, o The Berry Institute define o seguinte, que a experiência do paciente é a somatória de todas as interações moldadas pela cultura da organização, que influenciam a percepção do paciente por meio da continuidade do cuidado. Então, olha só, o que o paciente tem? Qual é a sua percepção? Quantas interações ele teve com todas as pessoas quando ele está dentro de uma instituição de saúde?
O que é importante nisso tudo? Nós temos que engajar o paciente. E para engajar o paciente, nós vamos depender da confiança das relações. Se ele confia em você, ele vai seguir suas orientações. Se ele confia em você, ele vai ter tranquilidade para tirar as suas dúvidas. Uma outra coisa é a qualidade dessa interação. Como é que ele se sente tratado na sua clínica, no seu consultório ou no hospital que você trabalha? As suas expectativas estão sendo alcançadas? A experiência do paciente e da família, você tem que levar em consideração várias coisas. Os valores dela, o que é importante para ela naquele dia, qual é a sua vontade. Então, aquilo que é importante para ela precisa, todas as informações, tudo precisa ser de uma forma muito clara, porque a baixa alfabetização em saúde vai trazer o quê? Então, se as pessoas não entendem o que você fala, vai trazer uma diminuição da taxa ao tratamento medicamentoso, vai diminuir o conhecimento da doença, né? Vai ser menor o seu conhecimento e aí vai, por consequência, diminuir o autocuidado. Vai diminuir as suas habilidades de autogestão, então as pequenas atitudes no seu dia a dia, vai aumentar as taxas de hospitalização, vai diminuir os resultados então para a saúde. E como eu identifico isso? Existem os grupos de risco. Na sua grande maioria, são os idosos, aqueles que também não conseguiram concluir o ensino médio. Então, como é que eu identifico? No consultório, muitas vezes, o paciente, quando vem, você faz algumas perguntas para ele. Quais são os medicamentos que o senhor toma e para que serve cada um deles? E se ele não souber falar sobre esses medicamentos que ele toma todo dia, já é um prenúncio do seu baixo letramento. Falta as consultas, então você marca a consulta e ele não vem, porque ele não sabe que ele tem consulta. Ou se não, ele sempre traz um acompanhante junto. Para quê um acompanhante? Para ser seu intérprete, porque ele não consegue entender as coisas que você fala. Bom, o ponto de partida está na base, que é o quê? A informação. E essa informação vai ser passada por você, profissional de saúde. Então, vai depender do relacionamento interpessoal, que é baseado na confiança do profissional de saúde paciente. Mas nós temos algumas coisas aí que podem ser dificultadoras dessa nossa relação, dessa comunicação, que são as barreiras e os filtros. Bom, as barreiras, a gente tem a barreira tanto como os fatores de quem está se comunicando, que somos nós profissionais de saúde, mas também temos os fatores de quem recebe a informação. Então, lembre-se, não é só a sua dificuldade, existe a dificuldade do outro de te compreender. Então, de quem recebe, nós temos o quê? Ele tem uma cultura, ele tem as suas experiências passadas, ele já teve uma vida, ele já viveu muita coisa, então ele tem as suas experiências, ele tem o conhecimento que ele adquiriu ao longo da sua vida. E a alfabetização? A alfabetização, ela não vai medir o que foi absorvido do conteúdo ensinado. E sim, ela só vai medir o tempo que ele ficou na escola, não é verdade? Então, se ele foi até o ensino médio, você acha que ele tem o ensino médio. Só que a alfabetização funcional dele não tem a ver com esses anos que ele ficou na escola. Existe também as dificuldades que são nossas, né? Que estamos passando a informação. Então, nós temos a nossa habilidade de comunicação pessoal. Então, você tem uma linguagem que você deve adequar ao seu paciente, né? Para que ele entenda você. Você também tem sua cultura, que é respeitada, é claro. E como você está disseminando essa informação? Você só está usando as suas consultas e só está conversando, falando com seu paciente? Ou você tem usado outras coisas para se comunicar quando ele sai do seu consultório? Por exemplo, se ele leva para casa um panfleto, você se comunica com ele, se ele consegue e usa mídias sociais.
Você pode usar de lembretes no celular dele, que sua secretária pode passar. E a infraestrutura também do serviço que você está precisa ser adequado, principalmente em questão de ambiente, questão de sigilo, dele falar coisas para você que o consultório do lado não vai estar ouvindo, outros pacientes ouvindo. Além do que, o paciente muitas vezes tem vergonha de tirar as dúvidas, ou por falta de confiança, ou a sua visão de mundo, como ele entende a realidade. Então, os profissionais de saúde não podem passar desapercebido essa falta de letramento funcional dos pacientes. Uma outra coisa que é importante, nós profissionais de saúde não deixamos os nossos pacientes falar. Olha isso! Um estudo mostra que nós interrompemos os nossos pacientes a cada 14 segundos. 80% dos nossos pacientes falariam todos os seus problemas em apenas 2 minutos. Olha só, interrompemos um paciente a cada 14 segundos e não deixamos ele falar nem 2 minutos. É difícil, precisamos nos conscientizar disso. Uma outra coisa são os filtros, né? Então, o que são os filtros? O filtro é a forma com que você entende a realidade. Então, o que nós temos que levar em conta? As emoções dos pacientes, a cultura, o contexto situacional. Então, quando você vai dar uma notícia muito difícil, por exemplo, que ele está com uma doença crônica ou um resultado de uma patologia com neoplasia maligna, enfim, o contexto situacional tem que ser levado em conta quando você vai dar alguma má notícia, vamos usar esse termo. E também as crenças pessoais, né? A espiritualidade de cada pessoa, enfim. Não podemos deixar de observar que existem estes filtros. E, por sua vez, nós estamos sendo claros com a nossa comunicação? Então, nós temos que aprender as habilidades para tornar as informações mais fáceis de serem compreendidas pelos pacientes. Não dá para você dizer para ele coisas difíceis que ele não vai entender. Então, um paciente com hipertensão, você diz para ele na consulta, olha, você agora está hipertenso, diminua o sal da sua comida. Diminua o sal. Você não sabe quanto ele usa e muito menos ele não entendeu quanto deve usar. Ah, bom, então você vai dizer a ele, diminua o sal para 2 gramas ao dia. Ele não continua não sabendo o quanto é 2 gramas. Então, você pode dizer a ele de uma forma um pouco mais concreta. Você só pode ingerir metade de uma colher de chá de sal. Aí sim, ele vai entender, vai ser mais fácil para ele mudar o seu hábito em questão da ingestão de sal por dia. Então, nós precisamos trazer algo tangível para o paciente, né? O que você está orientando, ele está conseguindo entender, ele está enxergando no seu dia a dia como ele muda esses hábitos. Então, como nós vamos melhorar a nossa comunicação? Então, nós é que temos o papel de sermos educadores, de trazermos o letramento funcional para as pessoas, porque a saúde precisa de pessoas que vão instruir os outros. Comunicar essas informações, todas as consultas. Nós temos sempre que ter um foco na mente. Cuidado com a forma com que você fala. Se você disser ao seu paciente, olha, se o senhor tiver mais poliúria ou polidípsia, o senhor volte em consulta. Ele entendeu o que é poliúria, o que é polidípsia? Ele sabe o que é poliúria, o que é polidípsia? Ele não faz nem ideia e ele não vai te perguntar se ele não se sentir à vontade para perguntar. Então, nós é que temos que nos policiar, que esses termos técnicos, que é tão normal para nós profissionais de saúde, para ele não faz nem ideia do que significa. E ele vai ter, sim, muita dificuldade para perguntar. Vai ter vergonha, vai embora sem saber que se aumentar a quantidade de vezes que ele tiver diurese ou urinar, ou quando aumentar a sua vontade de comer, enfim,
a sua diabetes pode estar descontrolada. Então, nós não podemos deixar isso acontecer e nós é que temos que fazer este papel, ok? Nós precisamos também criar materiais impressos e materiais impressos compreensíveis. Não podemos criar panfletos com termos técnicos, né? Não podemos criar panfletos só escritos que ele vai ler e não vai chamar atenção. Então, nós temos que ter ajudando o paciente de uma forma que a sua educação em saúde ele vai conseguir entender, melhorar, saber tomar as suas decisões de uma forma que, por exemplo, quando ele pegue um panfleto, ele é ilustrativo, ele é fácil de entender, vai chamar a sua atenção. Então, você pode usar coisas que façam com que essa comunicação melhore. Uma outra coisa é ter escuta ativa. O que é escuta ativa? É você realmente parar e escutar, ouvir atentamente o seu paciente. Diferente, né? Às vezes a gente está lá na correria, prontuário, prontuário, prontuário e esquece de parar para ouvir, dar realmente atenção na escuta. E uma escuta empática. O que é escuta empática? É se colocar no lugar do outro. Nós não podemos ignorar ou rir das dúvidas que o paciente possa ter, por mais simples que seja. Então, como que nós vamos melhorar isso? Primeiro, a nossa comunicação verbal, nós temos que ter uma velocidade da sua fala de uma forma bastante lenta para que ele possa compreender. Então, a velocidade precisa ser diminuída. Ele precisa compreender aquilo que você está falando, porque ele tem que guardar. Então, lembre-se do letramento funcional. Ele tem que ouvir, entender, interpretar aquilo que você está falando e para quando ele sair do seu consultório, ele tome decisões assertivas sobre a sua saúde, ele mude a sua forma, os seus hábitos alimentares, ele mude os seus hábitos para fazer exercícios físicos, ele mude a forma com que ele vai beber ou não, ingerir bebidas alcoólicas, enfim, tudo aquilo que você vai dar de informação a ele, ele precisa interpretar e trazer em ações. Então, é importante, naquele momento que você está ali com ele, garantir que você está falando aquilo que é necessário naquele momento do tratamento. Uma outra coisa é a comunicação não verbal. Então, a comunicação não verbal, muitos passam desapercebidos, mas é o cuidado que você tem que ter com as suas expressões faciais, com a sua postura, né? Não dar as costas para os pacientes e também manter um contato visual regular. Então, você precisa cumprimentar o seu paciente. Não adianta ele começar a falar e você cruzar os braços, ele começar a falar e você virar as costas para ele. Então, cuidado com o seu não verbal. Escutativa reflexiva. Carl Rogers, que é um psicólogo humanista, usou esse termo pela primeira vez e ele traz o quê? Que nós devemos ouvir atentamente o que o outro diz, entender e repetir buscando confirmação se você entendeu corretamente aquilo que ele queria te dizer ou a dúvida que ele estava naquele momento. Então, quando o paciente te trouxer um questionamento ou te trouxer uma diretriz sobre a sua vida, o que ele tem feito, você então vai buscar confirmar se você entendeu corretamente aquilo, para que você responda aquilo que ele te perguntou de forma bastante objetiva, para que ele saia dali sem aquela dúvida. Uma outra ferramenta que a gente pode usar se chama Teachback. Então, você orienta o paciente a um determinado tratamento ou uma determinada mudança no tratamento dele. E aí, você precisa verificar, ter certeza que o seu paciente entendeu. E então, o que você faz? Você faz com que ele te explique como vai ser dali para frente, como ele vai explicar para a esposa dele a hora que ele chegar em casa, as mudanças no tratamento. Então, tudo isso é para que você possa orientar
e instruir o seu paciente de uma forma bastante assertiva. O que nós temos que ver? Estamos passando por dias difíceis, pessoal. Então, procure sempre identificar o grau de letramento funcional do seu paciente ou do seu familiar, dos idosos que estão aí conosco nesse momento difícil. Tenha certeza que ele entendeu, compreendeu as suas orientações sobre a prevenção do contágio coronavírus, para que ele tome decisões acertadas, principalmente, as ações diárias, as pequenas coisas, porque os idosos estão isolados em casa, então eles não podem ficar doentes, mas para isso eles precisam realmente ter a consciência de todas as suas ações para que a sua saúde se mantenha bem. A gente está falando tanto do ambiente, do idoso, então é importante nunca sacudir roupas, lençóis, porque ele na superfície, ele vai ficar, o vírus vai ficar em algumas superfícies e aí a gente tem que tomar cuidado, porque ele vai se desintegrar somente depois de algumas horas. Então ele vai permanecer nos tecidos porosos, nos materiais porosos, por 3 horas. Se for um cobre ou madeira, por 4 horas. Se for no papel ou no papelão, 24 horas. E outros metais, 42 horas. Então vejam a importância da gente estar realmente reforçando essa ideia de que é importante as coisas limpas dentro de casa. No plástico ele pode ficar por 72 horas. Então, se o familiar vai usar espanador para alguma coisa, as moléculas do vírus vão estar no ar e vão permanecer no ar por 3 horas. Então, veja que é muito importante a limpeza, mas ela tem que ser feita de forma adequada. Então, é importante que a casa esteja arejada, que entre muita luminosidade, um ar mais quente, porque nós estamos no Brasil, que o ar é mais quente, e a gente sabe que o ar frio traz uma estabilidade para o vírus. Então, um ar-condicionado, casas muito geladas, é bom que entre muita luz, muito sol, que entre um ar fresco todas as manhãs, para que a gente ajude aí a melhorar os ambientes, o ambiente esteja seco, esteja melhor, para que o vírus não venha a se propagar de forma rápida, do jeito que está todo mundo aí dizendo, Então, eu acredito muito o quanto a gente tem que orientar os nossos idosos que estão confinados sozinhos em casa, o quanto eles devem, como eles devem fazer as coisas. Vamos instruí-los para que tudo fique bem, que nós venhamos a ter a passagem do vírus e que gradativamente as pessoas venham a ter a imunidade que elas precisam sem ter essa síndrome respiratória tão intensa. Vamos fazê-los entender o porquê que eles precisam ficar em casa. Por que o isolamento social nesse momento, apesar de tão difícil, é tão importante. Por que precisamos higienizar as mãos tantas vezes, lavar as mãos com água e sabão de preferência. Temos que também ter os cuidados respiratórios, não podemos sair se não for de extrema necessidade, o uso de máscaras quando for indicado pelo médico e o uso do álcool gel quando você não tiver condições de lavar as mãos, porque o mais importante é lavar as mãos com água e sabão. Enfim, todos nós juntos vamos nos unir e vamos instruir, vamos trazer o letramento funcional na saúde para a população brasileira, fazendo com que cada um tenha as suas ações de forma assertiva, evitando a contaminação, evitando que as pessoas venham a contrair o coronavírus. Todos juntos nós venceremos. Mande sua dúvida, mande as suas questões, eu vou ter o maior prazer de responder lá no e-mail.
valornasaude@gmail.com. Muito obrigada pelo seu tempo. Nós estamos aqui neste canal e este canal tem por objetivo realmente agregar valor na sua saúde. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.